Bom dia! Voltamos hoje com mais uma reportagem do jornal O Mundo. Hoje, vamos conversar sobre algo extremamente presente no cotidiano da nossa sociedade: o preconceito. Principalmente o preconceito racial, que se originou no continente africano e como desconstruir essa ideia. Para começar, vamos entender melhor o que é o preconceito. Preconceito, em outras palavras, um pré-conceito, é quando ocorre um julgamento sobre uma pessoa, um grupo ou ideias, feito a partir de uma análise sem fundamento e sem conhecimento. Esse conceito, na maioria das vezes, é criado a partir de associações a estereótipos e rótulos desenvolvidos na nossa sociedade. Existem diversos tipos de preconceitos, os culturais, sociais, raciais, por exemplo. Esses são apenas alguns dos mais presentes em nosso cotidiano. Vamos focar essencialmente no continente africano, uma região alvo de muitas generalizações e pré-julgamentos, que tem um papel extremamente importante na identidade histórica e cultural do Brasil e da própria África. A África é um continente formado por diferentes países, cada um com suas origens e culturas específicas. Mas como isso aconteceu? No século XIX, as nações europeias, principalmente Inglaterra, França e Alemanha, começaram a explorar efetivamente o continente africano. Elas buscavam explorar matérias-primas, especialmente minérios como ferro, cobre e chumbo, além de produtos de origem agrícola como algodão e borracha. Para garantir a exploração, ocuparam os territórios africanos com a justificativa de um discurso civilizatório, que visava levar um modo de vida desenvolvido para o continente. Nesta partilha, os europeus fizeram as divisões com apenas os seus interesses em mente. Nem se deram o trabalho de levar em consideração os diversos grupos étnicos e povos que ali habitavam. Uma das inúmeras consequências que isso teve foi a junção de tribos e povos rivais em um único local, o que trouxe muitos conflitos entre esses povos inimigos. Isso pode até parecer a origem dos preconceitos sobre a África, mas não é bem assim. Antes de tudo isso ocorrer, a população africana já havia sofrido uma forte escravidão. Entre os anos de 1510 e 1860, mais de 10 milhões de seres humanos foram levados para as Américas como escravos. 40% desses destinados ao Brasil. Cerca de 2 milhões morreram a bordo dos navios negreiros, e no total é calculado que o tráfico negreiro teve mais de 20 milhões de mortes humanas. Os africanos eram vistos como uma população fácil de ser dominada, como seres inferiores que não podiam se igualar aos brancos. O negro era visto como um ser sem cultura e história, que não pertencia à sociedade. Essa ideia, por mais absurdo que possa parecer, ainda é presente hoje em dia. No mundo atual, a ideia de que a África não possui uma história ou uma cultura antes da escravidão e de que os negros africanos são apenas descendentes da mesma é ainda muito presente. Enquanto pessoas continuarem com essa ideia distorcida sobre a diversidade da população africana, seguiremos esquecendo e apagando uma imensa parte da história desses povos, destruindo não apenas as sociedades que ali viveram e se desenvolveram por milhares de anos, mas também negando a sua liberdade. Acabamos de conhecer um pouco mais sobre a história da África. Com esse vídeo, podemos enxergar que muitos pensam que no continente africano existe apenas um povo, com uma cultura e uma língua, e isso é extremamente incorreto. Também podemos entender que, ao falar em apenas uma África, fazemos parte de uma generalização, uma que desvaloriza a imensa diversidade e variação do continente e que acentua ainda mais o preconceito que já é feito. Portanto, quando formos dizer o nome dessa região, desse continente, o mais correto seria dizer Áfricas. Assim, todas as suas histórias serão abrangidas. Ainda podemos concluir que o que conhecemos é apenas a visão dos colonizadores, o povo que conquistou e, de uma certa forma, invadiu a África. E que só nos é contado um lado negativo do continente, um olhar de um povo como escravo e primitivo.
É exatamente por isso que é fundamental termos várias perspectivas e diferentes histórias sobre um assunto. Como mostrado em uma pesquisa feita em 2012, de um projeto chamado Afreaca, pessoas saíram pelas ruas de São Paulo e Minas Gerais perguntando: o que a África é para você? Algumas das respostas que obtiveram foram perigo, batuque, cores e tristeza. As pessoas que disseram isso provavelmente não sabiam os dois lados e as inúmeras histórias que o continente africano possui. Como disse a diretora desse projeto, Flora Pereira, negar a África e a sua história é negar mais da metade da nossa história e focar em apenas uma versão. Assim, podemos ver como as pessoas realmente não conhecem a história da África, desse continente que é tão importante para a história brasileira. Os inúmeros povos africanos não são muito conhecidos, isso porque a maioria das pessoas não conhece e não tem acesso a registros históricos sobre esses povos. Por isso, é extremamente necessário que todos nós tenhamos o interesse de aprender sobre as histórias e culturas desses povos. Fazer com que seja obrigatório o ensino sobre todas as culturas na escola, junto com a criação de novos centros de estudos afroasiáticos, como o da Faculdade Federal de Bahia, pode estimular cada vez mais a procura e a aprendizagem sobre o assunto. Depois de estudarmos e entendermos todas essas informações, chegamos à conclusão de que para combater o preconceito, especialmente o racismo, é necessário desconstruir privilégios, ideias ultrapassadas, reconhecer as desigualdades e possuir conhecimentos que colaborem com a gestão da diversidade e o desenvolvimento de políticas para o seu acesso e permanência. Como já dito, a escola tem esse papel, o da desconstrução do preconceito, racismo e da discriminação. E para finalizar a reportagem de hoje, falaremos de mais um preconceito, a divisão da África em África Negra e África Branca. Essa divisão é feita utilizando o deserto do Saara como uma linha separadora. Além dessa divisão não se aplicar, de fato, na prática, essa denominação é uma reprodução da nossa educação colonial e racista, pois se formos pensar qual é a primeira grande civilização ensinada no Ocidente, veremos que é a civilização egípcia. Isso acontece como uma forma de negar a contribuição negra para o mundo. Há séculos, há um embranquecimento dessa população nas mídias e na literatura, e uma forçada inexistência de separar a África nessa dicotomia, para assim tentar justificar a existência de uma civilização tão desenvolvida quanto a egípcia, que tanto proporcionou para os nossos saberes atuais. Bom, esse foi o jornal de hoje. Agradecemos pela audiência e vemos vocês no próximo jornal na próxima sexta-feira.